A Aiva passou por uma atualização importante. Fizemos alguns ajustes nela para que ela tivesse mais protagonismo dentro da plataforma. O que foi feito? A Aiva anteriormente ela só trabalhava durante os 15 minutos pré-evento. Então, o que isso significa na prática? Antes da linha de fecho do mercado, a Aiva criava um prognóstico. Então, ela analisava todo o histórico de jogos, trabalhava em cima desse histórico de jogos e gerava um prognóstico. Agora não, a Aiva, um dia antes, ela já gera o que estamos chamando aqui de um pré-prognóstico. Com base nesse pré-prognóstico, você já consegue tomar algumas decisões antecipadas, né? Então, o prognóstico oficial continua sendo 15 minutos antes, mas além disso, ficou mais fácil da gente fornecer os eventos que a Aiva vai trabalhar durante o dia, porque ela não trabalha todos, e você também não deveria fazer o mesmo. Com essa tela agora, a Aiva ganha destaque oficialmente dentro da SAV. Então ela já era a nossa queridinha aqui da plataforma, agora ela tem uma seção dedicada só para ela, e você pode saber tudo o que aconteceu no dia de ontem e o que vai acontecer e já aconteceu no dia de hoje. Né? Então pegando aqui só caráter de exemplo, hoje aqui, né, nós tivemos 4 apostas da Aiva, ela acertou 3 e errou uma. Ela tem um win rate hoje aqui de 75%. A gente já fala um pouquinho sobre a questão do win rate e se dá para ser lucrativo ou não. Na data de ontem, nós já tivemos aqui 12 apostas da Aiva, com 10 acertos e 2 erros. Né? E em outros dias, tem dias aí que a Aiva faz 50 apostas, né? Acerta 30, enfim. O fato é que o win rate histórico da Aiva está girando em torno de 60%. Né? Embora ontem tenha sido 83% e hoje, deixa eu só recapitular aqui, 75%, ela sempre tem essa média aí histórica em torno aí de 1.000 jogos passados, pegando aí desde o ano passado, nós sabemos que ela está trabalhando aí nessa faixa aí do 60%. Bom, portanto, o que isso significa na prática? Que você, como trader ou punter, você pode trabalhar com a Aiva como a sua copiloto. Então a Aiva ela vai te auxiliar nas suas decisões. Você pode ter as suas próprias estratégias, monitorar o que a Aiva está te recomendando, estudar o prognóstico que foi criado por ela. Então vou pegar aqui no caso esse aqui do Burnley e do Oxford, da Championship. Vamos entrar aqui dentro do jogo. E 15 minutos antes do jogo, a Aiva deu esse prognóstico. Né? Ela fez uma análise dela, trouxe aqui alguns big numbers de gols marcados, gols sofridos, os chutes por gol, né? Quantos chutes uma equipe aqui precisa para fazer um gol, a pressão exercida e concedida pelas equipes. Né? Então aqui, historicamente, o time da casa exerce muito mais pressão do que o visitante ele concede muito mais pressão do que o time da casa, isso aqui já é um indicador forte também para back, aí, que foi o que a Aiva fez. E aqui ela tem uma seção do punch para live. O que ela recomendou lá na tela dela, ela traz para dentro da partida para você não perder tempo. Então a gente tem aqui uma cultura muito de respeitar o tempo do apostador. Né? Então aqui dentro você vai ter o que foi recomendado na linha de fecho, tanto a vitória do Burnley quanto o mais de 2 gols e meio, os pontos fortes e fracos de cada uma das equipes, totalmente analisado pela Aiva, além aqui de outros atributos que, se eu ficar falando de tudo que tem aqui dentro, a gente vai ficar 1 hora. Bom, seguindo aqui, né? Com esse win rate que a Aiva tem, o que é possível dizer para vocês? É possível você ser lucrativo a partir de uma odd de 1,68. Né? Então, se você tiver uma odd média de 1,68 nas recomendações da Aiva, você pode ser lucrativo. Né? Você vai ser lucrativo a longo prazo. Tem algumas ligas que a Aiva vai bem e outras ligas que a Aiva vai mal. Então, cabe a você fazer uma gestão de banca saudável. Então, analise o torneio, analise o contexto dos jogos, veja a recomendação da Aiva e tente operar em cima dessa faixa de odd. Quanto maior a odd, melhor. Né? Então, procure por odds mais altas e também não seja quadrado. Né? Então, vamos colocar aqui que a Aiva te recomendou um evento com uma odd 1,50 e aí um outro evento com uma odd 2,50. Ao final do dia, essas duas apostas elas vão se balancear. Né? Então, pegue seu total de apostas, veja sua odd média e veja se você está dentro da faixa do 1,83 médio. Né? 1,83 médio vai te dar ali pelo menos umas 50 unidades ao longo de um ano. Né? Então, vamos fazer aqui umas continhas aqui
com o ChatGPT, porque você não precisa acreditar em mim, né? Então vamos acreditar em uma entidade imparcial, né? Vamos dizer assim. Bom, vou criar aqui uma pergunta nova aqui, que eu já estava testando aqui algumas coisas com ele. E aqui a pergunta que nós vamos fazer para ele é o seguinte. Tem um win rate de 60% em apostas esportivas. Qual a odd mínima que preciso para ser lucrativo? A gente vai aguardar um pouquinho aqui. Ele vai fazer aqui a fórmula, né, do win rate, a odd mínima, que é igual a 1 dividido pelo win rate. Vai te trazer ali a odd mínima de 1,67. A partir de 1,68 você já teria lucro. Não seria um lucro muito expressivo, mas já seria um lucro. Eu vou mudar o modelo aqui só para o modelo ser um pouquinho mais rápido. Bom, deixa eu parar aqui. Uma vez que meu win rate é de 60%, calcule em uma odd média de 1,75, vamos deixar assim, para não ficar tão fora, pois quanto maior, mais potencial tende a ser o seu lucro. Em uma odd média de 1,75, quanto teria de lucro ou prejuízo em 1000 jogos? A gente vai aguardar aqui ele fazer o cálculo para nós. O lucro total aqui com 450 unidades, a perda de 400 unidades, o lucro líquido de 50 unidades. Aí vamos fazer aqui uma simulação. O que significam unidades, né? Unidades são unidades de stake. Então vamos colocar aqui, se você tem uma banca de R$2.000, você poderia ter uma stake de R$100. Se você tem uma banca de R$200, você poderia ter uma stake fixa ali de R$10, R$15, enfim, algo que não te machuque e não faça um mau uso da tua banca, né? Então vamos colocar aqui que para ele considere que apostamos R$10 por partida. Quanto teria lucrado? É que eu estou falando mais porque boa parte da população aposta cerca de R$10, R$20 por partida, né? Então aqui, em 1000 jogos, parece que é muita coisa, mas não é. 1000 jogos passa muito rápido. Desde desde outubro até agora que a gente deve ter tido mais de 1000 jogos. Então, para uma estratégia punching, é algo que é extremamente já validado, né? Então, vocês podem trabalhar com a AIVA nesse sentido. Só um cuidado aí, né? Porque se a AIVA, né, começa a ter uma grande popularidade, a gente tem algum problema aí com relação ao mercado, porque essa odd vai ficar cada vez mais amassada, né? Então, quanto antes você conseguir entrar e utilizar a AIVA, mais benefício você vai aproveitar, mais vantagem você vai ter frente ao mercado. Então, isso daqui é uma ótima oportunidade para você encontrar valor em eventos esportivos somente com a nossa inteligência artificial. Somente com a AIVA você já tem vantagem frente aos concorrentes que estão no mercado. Bom, portanto aqui, com R$10 por aposta, eu teria um lucro de R$500. Se eu estivesse apostando R$100 por aposta, seriam R$5.000. Né? Então, cabe aí muito da questão do seu bolso. Né? Então, para um método de gestão fixa, a AIVA se sai muito bem no punching. Qual que são os próximos passos aqui da AIVA, tá? Nós já temos mais oportunidades de melhorar esse win rate. Ainda é segredo, mas a gente vai colocar mais coisas para melhorar o win rate da AIVA, né? Então ela trabalha ali com mais de 16 milhões de registros em sua base de dados. A gente já tem alguns pontos de ajuste para refinar esse modelo e deixar esse win rate um pouco maior. E a gente vai soltar isso para os nossos assinantes. E um outro ponto é que a AIVA também vai auxiliar no live, né? Então vocês podem aguardar aí que no pré-live você já tem um pré-live muito bem estruturado pela AIVA e no live ela vai ser a sua copiloto também para o live. Então esperem aí muitas coisas boas da AIVA na sua jornada de profissionalização.
Temos aqui outras ferramentas, não posso passar por tudo, que se eu passar por tudo vai ficar muito extenso, mais extenso do que já está aqui. Mas explorem a plataforma, tem filtro ao vivo, tem filtro pré-live, você pode criar as suas estratégias na Time Machine, combinar suas estratégias com a Aiva, combinar suas estratégias pré-live com a Aiva, com filtros ao vivo. Então tem muita coisa para vocês utilizarem aqui e buscar vantagem no mercado. Então não fica para trás, o mercado ele é feito de informação, a gente entrega toda essa informação para quem sabe usar. Né? Então aprenda, estuda, os heads vão vir, é normal ter bad run, mas também é muito normal ter good run. Né? Então trabalhem, façam uma gestão bacana, se profissionalizem, não sejam impulsivos, controle emocional, e vocês têm a Aiva do lado. Né? O controle emocional muitas vezes ele não vem porque a gente não sabe o que está fazendo. Né? Então aqui a gente faz de tudo para que vocês tenham embasamento nos números. E aí, com embasamento nos números, nos dados e nos fatos, a gente fica muito mais tranquilo para ter operações. Então, muito obrigado aí a quem ficou até agora.